E aí galera, tudo bom? Eu sou Henrique Pires. Se é a sua primeira vez aqui no canal Estudo da Hora, seja bem-vindo. Vem que é tudo nosso. Pessoal, se você está chegando agora e não viu o nosso primeiro vídeo, eu peço que você o veja, porque é muito importante, entendeu? A compreensão dele para os nossos demais vídeos da geomorfologia vai ser importantíssimo. Então hoje eu vou continuar o primeiro vídeo falando da expansão do assoalho oceânico. Mas no último dia eu deixei uma pergunta, bem no final do vídeo, né, tendo em vista a teoria de Wegener, de como que os continentes eles se moviam sobre a crosta. Né? Ele tinha dado a ideia de que havia a amplitude do Sol e da Lua, mas ele não conseguiu ter uma base fixa. Então o porquê disso? E é o que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Começando sobre a expansão do assoalho oceânico. Eu vou retomar um pouquinho da deriva continental. Então Wegener ele dizia que antigamente os continentes eles formavam um megacontinente. Eu fiz aqui um desenho, né? Na aula passada eu fiz a Pangeia. Aqui eu vou falar da sua fragmentação. Então, a princípio, aqui no período Permiano, não sei se dá para ver aqui, 225 milhões de anos. Então, os continentes eles estavam juntos, correto? E o Wegener ele dizia que esses movimentos, esses continentes, eles se separaram. Né? Então você tem aqui o Triássico, o início da separação, 200 milhões de anos atrás. Então você tem a separação da Laurásia. Vale lembrar que o vídeo passado eu acabei me confundindo porque eu disse Laurásia ao sul e Gondwana ao norte. Né? O correto é Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. Beleza, pessoal? Então houve a fragmentação da Pangeia, aqui no período Jurássico, 135 milhões de anos atrás. O Cretáceo, 65 milhões de anos atrás. E nós temos atualmente essa configuração. Então, para Wegener, a Pangeia era um supercontinente que se fragmentou. E hoje nós responderemos essa pergunta do porquê dessa fragmentação. Bom, gente, na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Começaram-se a utilizar submarinos. Então, uma nova força de ataque. E o que acontece? As potências elas começaram a desenvolver métodos de localização desses submarinos. E constatou-se que o que? No decorrer dessa investigação, percebia-se um relevo diferente no fundo do oceano. Correto? E concomitante a isso, temos aqui esses dois geólogos e geofísicos, né? Uma geógrafa também, a Mary Tarp e o Bruce Heise. O que aconteceu? Se você for pesquisar hoje sobre o mapa do oceano, foram eles que fizeram. Então, nesse mesmo tempo da Segunda Guerra Mundial, eles também desenvolveram um estudo do relevo do oceano. Então, a Mary Tarp ela ficava no que diz respeito ao estudo da teoria e o Bruce, ele mesmo ia às expedições. Então, eles constataram que o fundo oceânico não era aplanado, então ele tinha diversas feições. E isso foi comprovado também na localização dos submarinos, porque eles diziam que haviam montanhas ao fundo do mar. Né? As dorsais, né, não chegavam a ser tão grandes, mas era um relevo muito diferente. Então, o que acontece? A Mary Tarp e o Bruce Heise, eles provaram que de fato o relevo do fundo oceânico não era aplanado. E eu destaco agora esses dois geógrafos também, mas com destaque ao Harry Hance. Harry Hance e o Robert Date. O Harry Hance, no livro dele, História das Bacias Oceânicas, ele comprovou essa teoria da Mary Tarp. Então ele dizia aqui o seguinte: a estrutura oceânica, ou seja, a dorsal oceânica, a dorsal atlântica, ela estava intimidamente ligada aos processos convectivos terrestres. Ou seja, os processos que envolvem as células de convecção, que tem um alto fluxo calorífico. Não sei se você já percebeu, você já deve ter visto esse esquema, né? Então, por exemplo, áreas de alta, baixa pressão. Você já se perguntou por que esse movimento de ascendência, descendência? Bom, terminemos aqui uma fórmula que você conhece, claro. Densidade é massa por volume. Se nós pegarmos um fluido, pode ser um gás, um líquido, pegar aqui magma, uma porção do magma, pequena porção do magma, e nós pegaremos um quadrado aqui de massa m.
correto? E em volta dele nós temos o volume. Bom, o que acontece? Quando você esquenta esse bloco de massa M, o que acontece com o seu volume? Ele se dilata, então ele aumenta. E nós temos que, nessa fórmula, densidade de massa por volume, quanto maior o volume, menor a densidade. Então, quanto mais o material for esquentado, maior a dilatação dele e menor sua densidade, o que faz com que ele tenha um movimento de ascendência. Chegando à superfície, ele vai sofrer um resfriamento, ou seja, ele estava dilatado, ele vai se contrair. Então, ele vai ter um menor volume para uma maior densidade. Então, ele vai descer. Correto? Então, essa é o que nós chamamos de célula de convecção. Vou até colocar um nome. Né? E, gente, é importantíssimo isso daqui. Correto? Células de... mesmo? Células de Antes de falar a importância delas, eu vou pedir que você tire um print ou anote as informações mais importantes que é necessário você ter isso em mente. Bacana? Tirar um print aí. Beleza, gente. Então, o que acontece? Isso daqui são células de convecção. Aí você pode perguntar, nossa Henrique, mas como assim a menos densa fica em cima? Por exemplo, um exemplo também. Você pega água e óleo. Eles não se misturam. Quem fica em cima? O óleo. Por quê? Ele é menos denso. Correto? Então, ele fica na parte superior, enquanto a água é mais densa na inferior. E é justamente o que ocorre aqui. Gente, vale destacar que esse é o principal assunto da aula. Entendeu? Então, as células de convecção que têm alto fluxo calorífico. Isso é importantíssimo e vale lembrar que já foi questão da segunda fase da Unicamp. Então, qual o motivo das placas tectônicas se movimentarem? Correto? Então, Harry Hens, ele nos explicou isso, baseando-se no estudo da Mary Terp, como também, né, desenvolvendo ainda mais a teoria da deriva continental. Então, aqui eu fiz uma estrutura básica do que ele falava, que a estrutura oceânica ela estava ligada aos processos convectivos. Então, aqui você tem um hotspots, né? Ou hotspots que são centros de alta temperatura, né? E que o magma ele faz um movimento de ascendência e chega à crosta aqui. Então, o que acontece? A crosta ela vai fazer um movimento divergente. Então, vai expandir. Então, esse material se funde e solidifica aqui, o que faz com que o assoalho oceânico ele se expanda. Então, nesse caso, diferentemente do Wegener, ele conseguiu que a sua teoria ela se fixasse, porque ele estava provando isso. O Wegener dizia que os continentes eles se movimentavam através da amplitude das marés e do Sol, mas ele não conseguiu provar isso. Então, aqui, por meio do lançamento do seu livro, em aspectos da Mary Terp e do Bruce Heaton, também com a teoria da deriva continental, o Harry Hens conseguiu provar que de fato haveria uma expansão do assoalho oceânico atrelada à deriva continental, que esses dois eventos aconteceriam principalmente pelas células de convecção e de alto fluxo calorífico. Galera, essa é a parte fundamental da aula. Entendeu? A expansão do assoalho oceânico e a deriva continental, elas se centram aqui, em células de convecção. Então, isso é o principal motor que faz com que os continentes eles fluem na crosta oceânica, correto? Então, isso é importantíssimo. Essa primeira parte é curiosidade, correto? Para mostrar que a geologia e a geofísica não é inútil. Entendeu? Então houve um trabalho muito grande, principalmente para o mapeamento do oceano, né, num todo, e para mostrar também o trabalho muito bem feito e esforçado. Então é importantíssimo que você saiba isso. E também, claro, relembrar a deriva continental e a expansão do assoalho oceânico. Então, galera, isso é importantíssimo, correto? Na próxima aula eu vou falar sobre os movimentos das placas tectônicas e o que elas causam. Bacana?
Gente, se você gostou, dá um curtir, compartilha. Muito obrigado.